Hoje, eu quero contar a você 3 histórias da minha vida. É isso, nada demais. Apenas 3 histórias. A primeira história versa sobre ligar os pontos. Eu desisti da Reed College logo ao iniciar o segundo semestre, mas continuei a frequentá-la por mais 18 apenas como ouvinte antes de realmente finalizar este ciclo. Então, por que desistir? Tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem estudante universitária solteira e decidiu me dar para a adoção. Ela sentia fortemente que eu deveria ser adotado por graduados universitários, acertando-se que eu seria adotado por um advogado e sua esposa logo ao nascer. Contudo, ao nascer, de última hora, eles decidiram que queriam mesmo uma menina. Então, meus pais, que estavam na lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite com a seguinte pergunta: "Temos um inesperado bebê menino. Vocês o querem?" Eles disseram: "Sim, é claro que queremos." Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe nunca tinha se formado na faculdade e que meu pai nunca tinha se formado no ensino médio, o que a fez recusar a assinar os papéis finais de adoção. Alguns meses depois, quando meus pais firmaram que eu iria para a faculdade, isso foi o início da minha vida e 17 anos depois, eu realmente estava na faculdade. Mas ingenuamente escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford, e todas as economias dos meus pais da classe trabalhadora escoavam nos gastos da minha mensalidade universitária. Depois de 6 meses, eu não conseguia enxergar qual era o valor disso. Eu não tinha ideia do que queria fazer da minha vida e nem como a faculdade poderia me ajudar a descobrir. E aqui eu estava, gastando todo o dinheiro que meus pais tinham economizado durante a vida, quando decidi desistir e confiar que tudo daria certo. Na época, fiquei muito assustado, mas olhando para trás vejo que foi uma das melhores decisões que já tomei. No momento em que desisti, cessou a obrigação de assistir certas aulas que não me interessavam e começar a assistir as que realmente despertavam o meu interesse. Não foi tudo fácil. Eu não tinha um quarto para dormir, então dormia no chão nos quartos de amigos. Trocava garrafas de Coca-Cola por depósitos de 5 centavos para comprar comida e caminhava 7 milhas pela cidade todo domingo à noite para ter uma boa refeição no templo Hare Krishna. Eu amava isso. E muito do que me fez tropeçar ao seguir minha curiosidade e intuição acabou se tornando de valor inestimável mais tarde. Veja este exemplo. Naquela época, a Reed College oferecia talvez a melhor instrução de caligrafia do país. Por todo o campus, cada pôster, cada etiqueta em cada gaveta era lindamente caligrafado à mão. Como eu tinha desistido e não precisava fazer as aulas normais, decidi fazer uma aula de caligrafia para aprender a fazer isso. Aprendi sobre tipos de fontes, com e sem serifa, sobre variar a quantidade de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que faz uma tipografia ser excelente. Era magnífico, historicamente artístico e sutil de uma maneira que a ciência não pode capturar, e eu achei tudo aquilo fascinante. Nada disso tinha a menor esperança de ter alguma aplicação prática na minha vida. 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo voltou para mim e incorporamos tudo isso no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia elegante. Se eu nunca tivesse feito aquele curso isolado na faculdade, o Macintosh nunca teria várias fontes ou fontes proporcionalmente espaçadas. E como o Windows apenas modelou o Mac, é provável que nenhum computador pessoal as tivesse. Se eu nunca tivesse desistido, nunca teria feito aquele curso de caligrafia. E os computadores pessoais poderiam não ter a maravilhosa tipografia que tem, certo? Era impossível conectar os pontos olhando para frente quando eu estava na faculdade, mas era muito óbvio olhando para trás, 10 anos depois. Relembro, você não pode conectar os pontos olhando para frente, você só pode conectá-los quando o olhar está voltado para trás. Então, você apenas tem que confiar que os pontos de alguma forma se conectarão no seu futuro. Você tem que confiar em algo, no seu instinto, destino, vida, karma, o que for. Porque acreditar que os pontos se conectarão lá na frente vai lhe dar a confiança para seguir o seu coração, mesmo quando isso o levar para fora do caminho convencional, e isso fará toda a diferença. A minha segunda história versa sobre amor e perda. Eu tive sorte, encontrei o que amo fazer cedo na vida e comecei a Apple na garagem dos meus pais quando tinha 20 anos. Trabalhamos duro e em 10 anos, a Apple cresceu de apenas 2 pessoas em uma garagem para uma empresa de $2 bilhões com mais de 4.000 funcionários. Lançamos nossa melhor criação, o Macintosh, um ano antes, e eu tinha acabado de completar 30 anos. E aqui eu fui demitido.
Bem, à medida que a Apple crescia, contratamos alguém que eu achava muito talentoso para liderar a empresa comigo. E por um ano, mais ou menos, as coisas foram bem. Mas então, nossas visões de futuro começaram a divergir e, pontualmente, nos desentendíamos. Quando isso aconteceu, nosso conselho de administração o apoiou e, aos 30 anos, eu estava fora. E muito publicamente fora da empresa que eu havia começado. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta se foi. E foi devastador. Por alguns meses, realmente não sabia mais o que fazer. Sentia que tinha frustrado a geração anterior de empreendedores, que eu tinha deixado cair o bastão que havia sido entregue em minhas mãos. Eu me encontrei com David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter errado tão gravemente. Eu era um verdadeiro fracasso público e até pensei em fugir do vale. Mas algo começou lentamente a me ocorrer. Eu ainda amava o que fazia. Os acontecimentos na Apple não tinham mudado isso nem um pouco. Eu tinha sido rejeitado, mas ainda mantinha meu propósito bem definido. Por consequência, decidi recomeçar. Na época, eu não enxergava, mas o fato de ter sido demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser iniciante outra vez, com menos certeza de tudo. Isso me libertou para entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida. Nos 5 anos seguintes, iniciei uma empresa chamada Next, outra chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher incrível que se tornaria minha esposa. A Pixar criou o primeiro filme de animação computadorizada do mundo, Toy Story, e agora é o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Em uma reviravolta notável, a Apple comprou a Next, e eu retornei à Apple. E a tecnologia que desenvolvemos na Next está no cerne do renascimento atual da Apple. Lorraine e eu temos uma família abençoada junto. Tenho quase certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio muito amargo, mas acho que eu precisava dele. Ocorre que, às vezes, a vida vai te acertar na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve indo foi o verdadeiro amor pelo que eu fazia. Encontre o que você ama, e isso é tão verdadeiro para o seu propósito quanto para o seu grande amor. Seu trabalho vai ocupar grande parte da sua vida e a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito com ele é fazer o que você realmente ama. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Mas pode ser que você ainda não tenha encontrado. Não faz mal. Continue procurando e nunca desista. Como em todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E como em qualquer grande relacionamento, a melhora é contínua na medida em que os anos passam. Então coloque-se a procurá-lo, continue procurando e nunca se acomode. Minha terceira história é sobre a morte. Aos 17 anos, li uma citação que dizia algo assim: se você viver cada dia como se fosse o último, certamente um dia estará certo. Isso me impressionou. E desde então, nos últimos 33 anos, olho no espelho toda manhã e me pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta é negativa por muitos dias seguidos, eu sei que preciso de mudanças. Lembrar que vou morrer em breve é o instrumento mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de vergonha ou fracasso, essas coisas simplesmente deixam de existir diante da morte, permanecendo apenas o que é verdadeiramente importante. Estar consciente de que podemos morrer a qualquer momento é a melhor forma de se evitar a armadilha de pensar que existe algo a perder. Você já está despido, não há motivo para não seguir o seu coração. Ninguém quer morrer, mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E ainda assim, a morte é o destino que todos compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. E isso é como deve ser, porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Recicla o velho ao dar lugar ao novo. Neste momento, o novo é você, mas um dia, não muito longe, você se tornará gradualmente o velho e será reciclado. Desculpe ser tão realista, mas é uma verdade incontestável. Seu tempo é limitado, então não o desperdice cuidando da vida de outra pessoa. Não limite a sua vida aos resultados dos pensamentos de outras pessoas. Quebre esse dogma. Não deixe o barulho das opiniões alheias abafar a sua própria voz interior. E mais importante, tenha a coragem de seguir o seu coração e intuição, pois de alguma forma eles já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Continue faminto, continue buscando.